Uma alegria para nós estarmos de novo servindo a Deus aqui no meio dos irmãos. Nós nos retiramos aí por 10 dias, por motivos de trabalho, de negócio, num treinamento que eu tinha que participar. E hoje nós estamos retornando aqui com uma palavra que eu creio que vai abençoar o teu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Nesse meio tempo eu tive também o privilégio de ministrar essa mesma palavra lá em Limeira, na igreja batista mais forte lá da região. É uma igreja muito relevante, que tem feito um trabalho extraordinário, com muitos sonhos. Foi muito legal passar esses momentos lá, um grande mover de Deus no domingo passado lá. E foi uma alegria ver Deus nos usando e movendo aquela igreja, como eu creio que Ele pode fazer aqui conosco também. Também fiquei muito feliz de ver como as coisas andaram aqui na igreja, os ministérios se desenvolvendo, as visitas sendo feitas, o ministério de louvor, a palavra que foi ministrada, a recepção, o ministério infantil, tudo funcionando muito bem. Isso demonstra uma maturidade que, pela graça de Deus, a nossa igreja está atingindo. E eu creio que isso é fruto do que Deus tem feito através da vida dos irmãos. E eu creio que muito mais o Senhor tem a fazer no nosso meio. Efésios capítulo 5, versículo 14. O título da ministração de hoje é Desperta, ou é hora de acordar. Chegou a hora de acordarmos. O texto diz assim: por isso é que foi dito, e foi dito em Isaías 29:16, em Isaías 60, versículo 1. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe resplandecerá sobre ti. Eu queria focar nessa noite na palavra desperta. Como eu falei, o título de hoje é Desperta, é hora de acordar. Essa palavra, como eu disse, denota uma outra palavra no hebraico, no Velho Testamento, e ela tem um simbolismo muito forte. Nós estamos aqui, vamos retomar nessa quinta-feira o encontro com a palavra, onde nós temos estudado a Bíblia, versículo por versículo, palavra por palavra. E hoje eu vou passar um panorama do livro de Efésios inteiro, e depois nós vamos estudar cada versículo e cada capítulo de maneira individual, todas as quintas-feiras. E eu quero mostrar para vocês a riqueza da palavra de Deus em cada uma de suas palavras. Hoje eu vou fazer uma mensagem inteira em cima de uma palavra só: desperta. Essa palavra desperta, ela fica muito mais bem explicada, exemplificada no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Aqui nós vamos encontrar o discurso de Moisés no seu último dia de vida. Esse versículo está no meio da sua canção que ele fez de consagração da sua vida, a canção que ele fez no último dia como instrução ao povo de Israel antes que subisse ao monte para que pudesse morrer. E ali ele fala em Deuteronômio capítulo 32, essa mesma palavra desperta, e aqui com todo o seu simbolismo e o seu ensinamento para nós. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Como a águia desperta a sua ninhada, assim o Senhor faz conosco. A palavra desperta, ela significa no hebraico o grito que a mãe águia dá para o seu filhote, para que pelo susto ele saia do seu ninho e comece a voar. A palavra de Deus fala que nós que confiamos nele, caminharemos, correremos e não nos cansaremos, e voaremos altos como águia. Deus tem propósitos para nós, altos. Os seus sonhos não são como os meus sonhos, os seus pensamentos não são como os meus pensamentos,
porque os pensamentos de Deus é mais elevado. Ele nos chamou para voar nas alturas, a habitar nas regiões celestiais. E quando uma águia faz o seu ninho, por ser um animal que voa nas alturas, ele não pode fazer o seu ninho no chão. Então geralmente ele faz o ninho, a mãe águia faz o ninho na beira de um precipício, na beira de um penhasco, num lugar muito alto. E ali na beira do penhasco ela bota o ninho, coloca os ovos e começa a chocar os ovos. E depois que esse ovo choca, nasce o filhote, a águia vai alimentando o filhote ali na beira do penhasco. E ele vai crescendo, ele vai sendo alimentado, e ele vai se desenvolvendo. Ele não nasce com a plumagem pronta, nem as asas prontas para voar. Então ele precisa ser sustentado pela mãe. E aquele ninho feito de pequenos ferpas e pequenos galhos entrelaçados, ele vai se desenvolvendo ali dentro e vai crescendo. Só que conforme ele vai crescendo, naquela zona de conforto, vai chegando um momento onde a mãe águia espera que ele desenvolvido passe a voar. As coisas começam a ficar desconfortáveis no ninho, porque ele cresceu demais, e aqueles ferpos agora começam a se soltar. E se o filhote não pular do ninho, ele vai acabar crescendo demais e sendo espetado, e assim morrendo no ninho. Então é necessário que o filhote agora dê um salto de fé. Mas imagine você, desde o dia que você nasceu, parado num lugar de conforto, e de repente o único passo que você pode dar para fora do ninho é na beira de um precipício. Você não tem opção. Você não pode ir aprendendo a voar, correndo aos poucos. Ou você aprende a voar do dia para a noite, ou você morre. E se o filhote não se desenvolver, ou não alcançar o objetivo, o propósito que a sua mãe tem para ele, de voar, chegando no tempo certo, ele não tendo coragem, a mãe águia passa por sobre a cabeça dele e dá um grito. Esse grito é o grito desperta. A mãe águia vem para o seu filhote enquanto ele está dormindo e no susto o filhote se joga rumo ao precipício. E ali ele não tem outra opção, é bater as asas ou morrer. Mas o texto também fala, que a biologia já ensinou, que a mãe águia não deixa o filhote desamparado. Ele vai tentar voar e vai tentar voar, mas se estiver perto de se espatifar no chão, a mãe águia paira sobre ele, pega o filhote pelas suas asas, e leva ele de novo para as alturas, para a zona de conforto? Não, e lança de novo, até que o filhote aprenda a voar. Nessa noite, o que Deus quer dizer para a minha vida e para a tua vida e para essa igreja é: desperta, chegou a hora de voar, chegou a hora de se arriscar, chegou a hora de se expor. A mesma palavra significa exposição. O filhote está na beira do precipício, e para que ele desfrute do plano de Deus para a sua vida, ele tem que se expor ao risco, se expor ao perigo, se expor ao seu propósito, crendo que ele vai fazer aquilo para o qual foi projetado para fazer: voar nas alturas, voar como águia. Voltando ao texto de Efésios, eu queria passar com vocês nessa crônica de maneira panorâmica. Não vou ter como detalhar cada capítulo, muito menos cada versículo, mas eu quero mostrar para vocês um panorama do que nós vamos estudar nas próximas semanas, na quinta-feira, e o que Paulo quer falar a respeito de desperta. Algumas coisas que cada capítulo nos ensina, para que eu e você sejamos despertados, acordados e alcancemos o propósito de Deus para a nossa vida. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo nos desperta para a nossa identidade em Cristo Jesus. Olha que interessante esse versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Olha que interessante. O apóstolo Paulo chama a igreja de santa e fiel. Se você continuar lendo esse mesmo capítulo, você vai ver várias outras afirmações. Ele fala que nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Ele fala que nós somos predestinados. Ele fala que nós fomos adotados.
Ele fala que nós somos a expressão da sabedoria de Deus. Ele fala que a incomparável riqueza, grandeza do seu poder está conosco, os que cremos. Em outras passagens, a palavra de Deus fala que nós somos sal da terra, luz do mundo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu estava vendo uma meditação do meu pai a respeito desse capítulo, e ele falou uma coisa muito interessante. É impressionante como nós desvalorizamos o que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes a gente fala que, nossa, na igreja tem as piores pessoas, na igreja só tem lixo. Se tem um lugar que tem gente ruim é na igreja. E a gente está desfazendo o que a palavra está falando, porque Paulo fala, ele não fala aos lixos, aos que não são nada, as porcarias que estão em Éfeso, ele fala aos santos irrepreensíveis, aos fiéis que estão em Éfeso. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que a gente é. A expressão no hebraico para a palavra de Deus é davar. Davar significa palavra de Deus. A mesma palavra davar significa fato, coisa. Então quando você quer dizer em hebraico aconteceu uma coisa chata, você vai falar aconteceu um davar chato. Houve um fato que ocorreu em Bela Vista, houve um davar. Porque para o hebreu e para a palavra de Deus não há distinção entre o que Deus diz e o que é. Porque Deus traz existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. O mundo estava em trevas, Deus disse haja luz, imediatamente houve luz. Não tem espaço entre o que Deus diz e aquilo que de fato é. Então se Deus diz que nós somos santos em Cristo Jesus. Questionar isso, criticar isso é menosprezar a obra da regeneração que ocorreu no novo nascimento. Quando você diz que você não pode fazer nada, que você não serve para nada, e aqui quando eu cheguei, eu conversei com algumas pessoas, e as pessoas falavam assim, eu confio em Deus, mas não confio em mim. Eu falei, um dia você vai ter que entender, e estou reafirmando aqui, confiar em Deus é confiar em você, quando você está em Cristo. Porque se você fala que não pode fazer nada, você está desmerecendo a obra do Espírito Santo de Deus em você. Você está falando, Deus não é poderoso para fazer através de mim. Você é o que Deus diz que você é. Você olha para aquele filhote de águia, ele não sabe voar, ele não parece uma águia, ele não tem plumagem de águia, mas aquele filhote é uma águia. E a palavra de Deus fala que a todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então talvez você se olhe no espelho, você não tenha plumagem de filho de Deus, as tuas asas não cresceram, a tua plumagem não brotou, mas se você crê, você é um filho de Deus. Então desperta para o que Deus diz que você é. Para de mimimi, para de autocomiseração. Você é um filho de Deus, porque Ele disse que você é. No capítulo 2, o apóstolo Paulo nos desperta para uma transposição, para uma nova posição onde nós estamos. Ele começa dizendo, no capítulo 2, versículo 1, presta atenção, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Ele fala, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. No versículo 11, ele fala que anteriormente vocês eram gentios, vocês eram incircuncisos. No versículo 12, ele fala que nós estávamos separados da comunidade de Israel, éramos estrangeiros. E de repente ele começa a falar, mas agora vocês estão vivos em Cristo Jesus. Antes vocês eram forasteiros, mas agora vocês são concidadãos do reino dos céus. Antes vocês estavam afastados, mas agora estão perto. Antes vocês eram de longe, mas agora o Senhor faz morada pelo seu Espírito em vocês, no versículo 22. Nós temos que nos tocar, nos despertar. É hora de acordar para o fato de onde o Senhor nos posicionou. E no versículo 6 diz,
nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Anteriormente nós estávamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então o teu corpo está sentado aqui nesse banco em Bela Vista, mas o teu espírito está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a minha posição. Desperta, porque tudo está sujeito a isso. Quando eu chego aqui em Bela Vista de volta de viagem, eu chego com a autoridade de quem está sentado nos lugares celestiais. Você tem noção? Então eu não tenho medo de nada. Eu não me importo. Eu não me preocupo, porque as coisas daqui não atingem as coisas de lá. Não é a coisa da terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. E se eu estou assentado juntamente com Ele, ressuscitado, próximo dele, concidadão, se Ele é morado em mim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No capítulo 3, e tudo isso nós vamos dissecar de maneira bem detalhada. No capítulo 3 ele começa a falar, nos despertar para o nosso propósito. Ora, se você agora é quem Deus diz que você é, e está onde Deus diz que você está, qual é o nosso propósito? Para que o Senhor nos colocou aqui? Nós temos que despertar para o nosso propósito, irmão. Ou você acha que você nasceu para trabalhar e gastar toda a tua vida acumulando dinheiro? Então, como disse o Dalai Lama, as pessoas perdem a saúde ganhando dinheiro, depois perdem todo o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu. Então tu trabalhava para ganhar dinheiro. Você acordou, você veio aqui para comprar uma casa, um carro, fazer um filho, casar e morrer? Jesus nasceu, fez tudo o que Ele fez para te salvar. Eu já ensinei aqui, Jesus não fez o que fez para te salvar. Porque se Deus quisesse apenas te salvar, bastava não ter feito você, ou bastava ter feito você no céu. Tem um propósito maior dessa graça que operou em nós. Se somos quem Deus diz que nós somos, e estamos onde Deus diz que nós estamos, tem um propósito maior para tudo isso. E o versículo 10 fala que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo. Ele está falando que Deus tinha um plano eterno, um plano que Ele fez antes de fazer o mundo e que vai continuar depois do fim do mundo. E o plano que Deus tem antes e depois é que através da igreja, eu e você, Ele manifesta a multiforma da sabedoria e graça dEle. É para isso que você é quem é e está onde está. Nós temos que acordar para isso, irmão. Estamos dormindo, estamos sonolentos, entre os mortos. Não somos mortos, mas parecemos mortos, nos comportamos como os mortos. E se não despertarmos, nós vamos morrer no ninho e jamais voaremos rumo ao propósito que Deus tem para nós. É por isso que no mesmo capítulo 3, versículo 16, Paulo faz uma oração. Acompanha comigo. Efésios 3,16, olha a oração do apóstolo Paulo por você. E essa é a minha oração por você, igreja de Bela Vista do Paraíso. Eu oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Eu oro para que vocês acordem e entendam a riqueza da gloriosa graça, para que vocês sejam cheios da plenitude. Aqui no grego é pleiona, quando um navio alcançava a carga máxima.
para que vocês alcancem a carga máxima do que o Senhor projetou para você, cheios da plenitude de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Porque no dia que vocês forem cheios, plenos do Espírito Santo de Deus, o versículo 20 fala que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. D.L. Moody uma vez disse para sua esposa: o mundo ainda não viu um homem 100% entregue o que um homem 100% entregue nas mãos de Deus pode fazer. O mundo moderno, ele era do século XVIII, e aquele homem abalou o mundo, um vendedor de sapato. Imagina que nós, com 100% de carga máxima, da plenitude do propósito de Deus, podemos fazer. Pensa bastante, porque aquilo que você pensa não se compara com o que Ele pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou tudo que pensamos sequer. Por quê? Porque eu sou bom? Não, segundo o seu poder, mas que opera em alguém, opera em nós, porque eu sou filho dele, porque eu estou nas regiões celestiais, porque Ele projetou me usar para manifestar a sua sabedoria. E se eu estiver pleno dele e Ele tiver tudo de mim, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, super além de tudo aquilo que peço ou penso, segundo o poder dele que opera em nós. Desperta, ó tu que dormes. Mas isso não acontece de qualquer maneira. É necessário que nós alcancemos uma maturidade espiritual. Por isso Efésios capítulo 4, ele entra nesse assunto. Uma águia não pode simplesmente voar só porque ela é águia. Ela tem que alcançar a maturidade física, mental, para alcançar o seu plano. Muitos de nós cristãos nos limitamos. Paulo chega para algumas igrejas e fala: eu queria falar de coisas grandes para vocês, mas vocês continuam pensando e se comportando como crianças. E como crianças, vocês não podem se multiplicar, vocês não podem reproduzir. Você é uma criança, você não cresceu, você não amadureceu. Então Paulo fala agora que nós temos que nos despertar para a maturidade espiritual. Ele fala lá no versículo, eu vou falar aqui no versículo 1, como isso vai acontecer. Ele fala: como prisioneiros no Senhor, eu imploro que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ora, eu estou implorando para vocês que vocês agora vivam de maneira compatível com o que vocês foram chamados para ser, equivalente com o que vocês são em Cristo Jesus, proporcional ao que foi depositado em vocês. Vivam de maneira que faça sentido com o que vocês foram chamados para fazer. Chegou a hora de crescer. Se a graça fosse apenas a libertação da culpa do pecado, não seria boas novas, não seria notícia boa. Mas a graça também é a culpa, é libertação do poder e da opressão e da escravidão do pecado. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então agora viva de maneira proporcional, digna, compatível, equivalente a tudo isso que foi dito até agora. E como que essa maturidade é desenvolvida? Aqui entra a parte mais interessante, porque no Velho Testamento, quando as pessoas tinham que construir um altar para Deus, ou o templo, eles não podiam usar tijolos lavrados como esse que nós usamos aqui, trabalhado, porque um tijolo trabalhado pelo homem significa esforço humano, e nós não devemos chegar a Deus por esforço humano, nós chegamos a Deus por ação de Deus. Então desde o Velho Testamento tem esse ensinamento da graça. Então eles pegavam pedras brutas,
ou seja, pedras feitas por Deus, com suas arestas e suas imperfeições, e colocavam e encaixavam essas pedras entre si. E como era feito o encaixe? O encaixe era feito através do atrito entre essas pedras, ou seja, a imperfeição dessa pedra em atrito com a imperfeição dessa outra pedra eram atritadas até que houvessem um encaixe. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós somos casa de Deus, nós somos pedras feitas por Deus, e nós alcançamos a maturidade espiritual através da comunhão. Então, é através da minha imperfeição que eu corrijo a tua, e através da tua imperfeição, em atrito com a minha, que você corrige a minha. Deus nos fez de tal maneira que através da comunhão e das nossas diferenças e das nossas imperfeições, nós somos aperfeiçoados até que alcancemos a maturidade. Por isso ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que duas palavras fortes ele fala: suportando e esforço. Se é para suportar, porque não está fácil. Eu tenho que suportar. Enquanto eu suporto e me esforço para manter o vínculo da paz, eu vou alcançando o que está escrito no versículo 14: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo aí sim a medida da plenitude de Cristo. A maturidade espiritual é alcançada através do atrito das relações imperfeitas que ocorrem dentro da igreja, dentro da sua família, dentro das suas relações no seu trabalho. Então, antigamente tinha os essênios e eles se retiravam às cavernas, e hoje tem os monges e eles vão nos monastérios porque eles querem ser perfeitos, eles querem ser santos. Meu irmão, ser santo no meio do mato, sozinho na caverna, todo mundo faz. Eu quero ver você manter a santidade, casado, 30 anos, com 200 filhos dentro de casa, com um vizinho que solta um funk todo domingo à tarde, trabalhando num serviço que o teu patrão é insuportável. É aí que você vai ser levado à maturidade espiritual. É aí que vai ser testado se você de fato chegou aonde Deus falou para você chegar. É aí que você vai manifestar o que de fato Deus fez na tua vida. É nos atritos das relações. É aí que nós vamos testar se a teoria se tornou prática, porque ele começa a falar sobre isso no versículo 22 do capítulo 4. Então, quanto à tua antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, e eu também já ensinei isso aqui, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Olha, nós vamos celebrar aqui que Jesus Cristo morreu por nós, mas não apenas isso, que juntamente com Ele nós fomos sepultados, Romanos 6. Então o velho homem que eu herdei de Adão, o homem caído, o homem rebelde, mentiroso e ególatra, foi crucificado com Cristo. A Bíblia nos ensina que nós nascemos em pecado, nós nascemos mortos. Basta você ter uma criança pequena na sua casa e você vai perceber que a alma dela é pura e inocente, mas o espírito dela é caído. A criança já nasce sabendo mentir. A criança já nasce egoísta. Por isso lá para os 2 anos, uma das primeiras coisas que a criança aprende a falar é meu, egoísta. A criança já nasce rebelde.
não toca aí, não toca aí. Toca, pula, se joga, rebelde, mentirosa. Já contei aqui, a Laurinha foi lá, pintou a parede da nossa casa inteira, com a bonequinha no colo. A Ana estava na escola, e a Renata chegou e falou assim: Laura, 2 anos de idade. E ninguém chegou para ela e ensinou a mentir. Olha, quando você se colocar em encrenca, como é que você ensina isso para uma criança de 2 anos? Quando você estiver em perigo, fale uma coisa que não é verdade para você se livrar. Não tem como ensinar isso. Isso vem de dentro, isso vem de Adão. Laura, o que você fez? Não fui eu. Não fui eu. Você pintou a parede, Laura? Não fui eu. Quem foi? A Ana. Mas a Ana não está aqui, Laura. A Ana está na escola. Foi a boneca. Mentirosa. Mas a boa notícia é que Romanos 6 nos diz que esse velho homem, rebelde, mentiroso e ególatra, egoísta, foi crucificado com Cristo. Morreu. Quando você aceita, ou quando você crê no sacrifício de Jesus, a partir daquele momento você recebe pela fé o que já aconteceu na cruz antes da fundação do mundo, que o teu velho homem foi crucificado com Cristo. É lógico que você cresceu 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos no hábito desse velho homem, no costume de se comportar. Agora você recebeu um novo homem em Cristo Jesus. Você tem que criar novos hábitos, não para ser salvo, mas porque foi salvo. Não para que você alcance a salvação, mas porque foi alcançado por ela. Então agora viva de maneira digna ao que você recebeu de graça. Você não é mais escravo do pecado. Você não é obrigado a fazer essas coisas, porque Deus te libertou. E onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Você faz é por vadiagem, você faz é por costume, por mau hábito. Mas você tem que se esforçar e abandonar, se despir dessas roupas, dessas vestimentas do velho homem. Abandonar essa mentira, abandonar essa rebeldia, abandonar esses vícios. E Paulo começa a falar até da maneira de falar, da maneira de se comportar. Agora vivam de maneira digna, até chegar no ponto do capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores. É como a mamãe águia fala assim: voe como a mamãe. É assim que voa, é assim que caça, é assim que faz. Acorda! Nós não fomos chamados para essa vida cristã medíocre, miserável, onde a gente fica só celebrando toda a ceia o perdão dos pecados. Chega de celebrar o perdão do pecado. Vamos começar a celebrar a santidade que Ele está operando em nós. Chegou a hora de celebrar a imitação de Cristo através da nossa vida. Está na hora de falar como Paulo: sejam imitadores de Deus como eu também sou. Porque nós não fomos chamados para essa vida cristã medíocre, na zona de conforto. Nós fomos chamados para dar um salto de fé e nos expor, e voar alto como águia, a ponto de alguém olhar para você e falar: ali ó, está passando um cristão, aquele cara parece com Jesus. Chegou a hora de nós vivermos. E por isso nesse capítulo 14 ele fala: desperta, ó tu que dormes, levanta dos meios dos mortos. Você parece um morto, mas não é. E Cristo resplandecerá sobre ti. Ele vai resplandecer, as pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo brilhando em você. Mas isso é muito difícil, pastor. Isso é complicado. É complicado. Eu já ensinei aqui que essa transformação, ela ocorre por meio da convivência. Por isso no versículo 18 ele dá a dica de como se tornar um imitador de Deus. Ele fala: não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você quer se embriagar? Se embriaga do Espírito Santo. Porque a gente fica se enchendo das coisas desse mundo e depois não sabe porque a gente se parece com o mundo.
Você é transformado à imagem daquilo que você contempla. Paulo fala em 2 Coríntios 3,18: nós, com o rosto descoberto, enquanto contemplamos a glória do Senhor como um espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem. O que Paulo está ensinando para nós? Você é transformado à imagem daquilo que você contempla. Um espelho, nós somos como um espelho. Um espelho não tem imagem própria. O espelho se parece com aquilo que ele está de frente. Você é transformado com aquilo que você convive. Vou tentar exemplificar para ficar ainda mais claro. Eu nasci no Rio de Janeiro. Fui pregar lá em Limeira. A pastora lá era carioca. Depois eu falei que eu era do carioca. Também veio um monte de carioca. Ele tem aquela linguagem. Poxa, bicho, top, vamos fazer um churrasco. E é lindo aquele sotaque. É malandro, é maneiro. Mas eu falo porta, torta. Porque por mais que eu seja carioca, eu fui transformado em imagem do que eu contemplei desde o dia que eu nasci praticamente. Paranaense no norte do Paraná. Então do lado de Limeira tem Piracicaba. Eles falam Piracicaba. É nisso que eu me transformei. Porque você é transformado à imagem que você contempla. É assim que você aprende a gíria. É assim que você aprende os dialetos. É assim que você aprende o idioma. Então se você quer se transformar à imagem de Jesus, você tem que caminhar com Ele. Porque se você caminha com o mundo, aprende com o mundo, se alimenta do mundo, convive com o mundo e só ouve o mundo em suas relações e como se lidar com elas, você vai aprender com Netflix como lidar no casamento. A pessoa vai aprender na novela da Globo como se relacionar no casamento. Vai aprender com esses influencers da internet. É nisso que você vai se transformar. Você por dentro é um novo homem, mas por fora parece os outros. Tem que ser despertado para o que você foi chamado, para caminhar com Ele como Enoque, até ser tomado, a ponto de ser transformado de tal maneira, ser essa radiação de Deus invadir o seu interior, te mudando de dentro para fora, numa verdadeira metamorfose, numa verdadeira regeneração, a ponto de você resplandecer a Cristo. E aí a sua maturidade e a sua verdadeira vida cristã vai ser testada aonde? Se ela é trabalhada pelos relacionamentos, ela também se desemboca nos relacionamentos. Isso que é interessante. Então você recebe de Deus, é trabalhado pela comunhão, para que você agora, parecido com Deus, demonstre na comunhão. Por isso que Paulo fala: você quer ver a tua vida cristã? Então desperta. Versículo 22 do capítulo 5. Que você tem que ser crente e resplandecer Cristo, não é dentro da igreja não, é no seu casamento. Mulheres, resplandeça Cristo para o seu marido. Marido, resplandeça que você ama a Deus, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. É aí que nós vamos ver se você é crente. Tem aquela história do diácono, da esposa do diácono, que pegou a mudança e desembarcou na porta da igreja. E o pastor, assustado, viu o caminhão da mudança, tiraram a geladeira, tiraram a cama, tiraram o fogão, tiraram o armário. O pastor falou: peraí, irmão, o que está acontecendo? Pastor, nós vamos mudar para a igreja. Não é assim não, irmão. Você não pode mudar para dentro da igreja, você tem em casa. Não, eu vou mudar para a igreja, porque meu marido, diácono, aqui dentro da igreja é um santo, mas em casa é um demônio. Ser crente aqui é fácil, irmão. Eu quero ver você ser crente na tua casa. É que nem um soldado que tem coragem dentro do quartel. No quartel tá lá, eu quero ver no front. Eu quero ver com metralhadora voando e bala voando na tua cabeça. É lá que a gente vai ver se você é um soldado. É na tua casa que a gente vai saber se você é crente ou não. É na tua casa que você tem que resplandecer Cristo. Porque se você não resplandece nem com a tua casa, nem com a tua mulher, nem com o teu marido, quanto mais comigo. E não para por aí, ele continua falando no capítulo 6, versículo 1,
que você tem que resplandecer Cristo nas relações entre pai e filho. Então, pais, resplandeça que Cristo na vida do teu filho. O teu filho tem que ver Cristo em você, não é irmãozinho da igreja. O orgulho do pai é ver um filho querendo adorar a Deus, porque vê eu adorando a Deus na minha casa. Meu orgulho é saber que minha filha, desde quando fez 13 anos, no dia 19 ou 21, que eu nunca lembro, 21. Viu, filho? Eu não sei teu aniversário, mas eu sei mais coisas. Eu dei 10 livros para ela de 300 páginas cada, e ela já acabou os 10 livros. E entre cada livro tem que ler um livro da Bíblia. Então minha filha já leu 3.000 páginas desde o dia 21 de janeiro. E está chegando agora 7 livros das Crônicas de Nárnia para ela ler. Isso não é porque alguém impôs, é porque ela vê o pai dela lendo. Isso que me dá. É ali que eu mostro. O orgulho é a Laura ficou seguindo a Renata e imitando, e foi irritando a Renata. E foi imitando, e a Renata falava, e ela, arruma a casa. Parecia uma sombra. E a Renata falou, para de me imitar. Não, mãe, é que eu quero ser igual a você. É isso que faz você. É aí que vê, cara. Porque fazer isso aqui, quantas pessoas pregam até melhor, muito melhor. Mas você resplandece Cristo na tua casa. Filhos, você quer ser crente? Não mostre a Deus para o teu pastor, mostre a Deus para o teu pai. Quer ser crente? O versículo 5 começa a falar na relação de trabalho. Então, patrões, tratem os seus funcionários como sendo também, como são filhos de Deus. Nada de subjugá-los, impor, oprimir, enganá-los, roubá-los. São meus filhos. E funcionário trabalha para o seu patrão, não como trabalhando para um homem, mas trabalhando para Deus. Porque você não está lá só para ganhar dinheiro e pagar conta. Você está lá para resplandecer a glória de Deus. Mesmo quando for injustiçado, mesmo quando for maltratado. Então tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque é Ele que habita em você. E quando Ele foi cuspido, humilhado e traído, Ele falou, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí, nas regiões celestiais, que é onde importa, talvez aqui ninguém perceba, ninguém viu, mas na região celestial o teu nome é conhecido, está lá. Olha o Filho de Deus brilhando, suportando, perdoando. Esse cara é demais. E sabe por que você tem que acordar para isso? Você tem que acordar, irmão, porque a tua luta não é contra o teu patrão. A tua luta não é contra teu pai, contra teu filho, contra tua mulher, contra teu marido. A tua luta não é contra o teu vizinho. A tua luta não é contra a esquerda, a direita, a China, os Estados Unidos. O texto conclui assim, versículo 12: a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu não estou lutando contra você. Fala mal de mim, perca o teu tempo, cara. Eu não estou lutando contra você, eu estou lutando contra o que está agindo em você. Eu estou lutando contra o que opera. E se a luta é nas regiões celestiais, e eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, vou usar armas celestiais. Poxa, como que eu vou usar uma arma humana para combater um problema que é espiritual? Isso tira a pessoalidade da pessoa. Então perdoa a pessoa, libera perdão para a pessoa e luta contra o que está operando nela. Não, já captei vossa mensagem, amado mestre. Eu vou orar por você, cara. Eu vou orar quando está operando na tua vida. Vou usar armas espirituais, porque maledicência não resolve nada, briga não resolve nada.
Sair no soco não resolve nada. Processar não resolve nada. Mas existem coisas que resolvem. Por isso no versículo 13, estou concluindo: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Depois de terem feito tudo, porque às vezes a gente faz muita coisa e termina totalmente abalado. Que luz que está piscando? E fica todo lá, porque lutou com a carne contra o espírito, não funciona, fica desgastado. Eu luto no espírito. Quais são as armas? O texto continua dizendo: mantenha-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Primeira arma, verdade. E vestindo a couraça da justiça. Segunda arma, justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Se possível, tenha paz com todos. E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar não alguns, nem a maioria, mas todas as setas inflamadas do inimigo. Eu estou com fé, pode vir. Se eu estou com o escudo da fé, vai, manda. Sabe aquela história de ter medo de macumba, ter medo de olho gordo, ter medo de inveja? Eu não tenho medo, eu tenho fé. Eu tenho fé, irmão. Olho gordo, quem tem medo de olho gordo é quem não tem escudo. Uma vez uma macumbeira chegou na igreja, estava incomodada com o pastor e falou para ele assim: eu vou fazer uma macumba para acabar com a tua vida. Ele falou assim: meu, o que você precisa? Eu preciso de uma foto da tua família. Ele falou: mas tira agora. Chamou a mulher e os filhos. Tira agora. O que você vai fazer? Um trabalho para você capotar o carro e morrer. Ela pegou o carro, foi embora, capotou. Foi parar no hospital. Ele chegou no hospital e falou: irmã, você é doida, você jogou a flecha, bateu no escudo, voltou em você. E essa mulher se converteu, o centro de macumba dela virou a igreja até hoje lá. Chama Igreja Bíblica da Paz. Porque quem tem o escudo da fé não precisa entrar em guerra. Não tem que ter medo do diabo. Já contei aqui, meu avô morava do lado de um terreiro. O pai de santo tinha que pedir para meu avô sair na sexta-feira, porque senão o santo não baixava, irmão. O senhor pode se retirar a sexta-feira à noite, porque o santo não está baixando. Com certeza. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Então não tem medo de nada. Não tem fé. Quando você tem fé, até quando os outros batem, você cresce, é que nem manteiga. Até o mal que tornam para você, Deus torna em bem. Então não tenha medo. Além disso, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Desperta. Deus tem muito para fazer na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Você foi chamado para voar. Não morra no ninho. Se exponha, dê um salto de fé e confie que Ele já preparou tudo para que você faça aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, porque Ele preparou para aqueles que o amam. Essa é a minha oração para a nossa igreja, essa é a minha oração para o nosso ministério. Uma vez eu falei, e já estou quase partindo para o encerramento e partindo para a ceia. Eu estava numa ceia, e eu já contei essa história aqui, eu acho. E na ceia eu falei uma frase, porque eu tinha uma agonia em Londrina, eu queria ter a maior igreja de Londrina. Infantilidade. Eu era infantil. Aí Deus um dia me pegou e falou assim: eu vou te levar para a maturidade, Mateus. Você está muito preocupado em ter a maior igreja de Londrina. Eu quero que você tenha uma igreja maior que Londrina. O que ele queria dizer não é o número de pessoas congregadas, era que o que a gente fizesse naquela igreja repercutisse maior do que
mais do que na própria cidade. Eu falei para vocês aqui de como foi bom ver os irmãos trabalhando essa semana. Você imagina, irmãos, 11 pessoas iletradas, analfabetas, sem televisão, sem internet, sem dinheiro, sem carro. Tocaram terror no mundo inteiro. E por causa deles nós conhecemos o Evangelho. Nós temos mais do que 11 pessoas aqui. Essa igreja de Éfeso era uma igreja do tamanho da nossa, numa cidade com 25 mil pessoas só. O que nós, cheios da plenitude de Deus, cada um cheio da plenitude de Deus, pode fazer nessa cidade, nesse estado, nesse país, no mundo, sabe Deus? Obviamente que se você for chamado para assistir ou pregar todo domingo, isso não vai acontecer nada. Mas se você despertar para quem você é, onde você está e para o que você foi chamado, nada poderá nos resistir. As portas do inferno não prevalecerão. E a gente pode fazer, talvez não a maior igreja da cidade, não que é difícil, porque aqui não tem nenhuma igreja grande. A gente pode fazer uma igreja que abençoa muito mais do que a cidade. Eu ensinei isso numa ceia. O Fernando estava lá, a Fábia. Trabalhei muito aquele dia. Deu 34 horas seguidas, sem parar. A ceia era domingo às 10. Eu parei de trabalhar, comecei na sexta e terminei no domingo às 6 da manhã. Eu não tinha condições humanas de pregar na ceia, numa chácara. E aí eu cheguei e na ceia não tinha forças na chácara, e Deus falou assim: hoje você não vai pregar. Essa igreja tem que aprender que eu não atuo só em você, eu atuo como atuou essa semana, quando o Lucas prega, quando a Ana canta no louvor, quando o Vandinho vai fazer uma visita, a Isabela vai visitar um irmão. Eu atuo em todo mundo. A igreja tem que entender que o milagre que você precisa está na mão dele, e a palavra de Deus que você precisa está na boca dele. E vocês vêm aqui só olhando para mim ou para Renata. Tem que começar a olhar para o lado e começar a olhar para dentro de que Deus está escrevendo na vida de vocês. E eu falei: hoje eu não vou pregar, vocês vão pregar entre si. E tinha uma irmã que tinha um filho que dava muito trabalho, um moleque que realmente era terrível. A mulher tinha dinheiro e gastou todo o dinheiro que tinha com psicólogo, psiquiatra, e nada resolvia a criança. Não tinha remédio que tarava aquela criança. Ela não era uma criança bagunceira, uma criança terrível. Terrível. E lá tinha uma outra irmãzinha, a irmãzinha que o Fernando pediu para orar, que está lutando contra o câncer agora. Japonesa, quietinha, ninguém dava moral para ela. E eu falei: converse com alguém que você nunca conversou dentro dessa igreja. E essa irmã, rica, cheia de pompa, foi conversar com a irmãzinha simples que estava lá. E começou a relatar: meu filho não resolve. Já oramos, mas eu orei, a Renata orou, né? Pôs a mão, nada, fez que é nada. Você bota a mão, o moleque se bobear, você tem que orar de mão aberta, que ele arranca a tua mão fora. Não é que era terrível? Minha irmãzinha falou assim: eu estou reparando que teu filho tem uma coisa, ele parece muito o meu neto. E o meu neto estava nos Estados Unidos, e lá diagnosticaram ele com uma síndrome que não é diagnosticada no Brasil. Você não queria? Vou orar pelo teu filho, mas você não queria conversar com o médico do meu neto? Eu marco uma consulta online. E fizeram a consulta e descobriu que o menino tem uma síndrome que eu não sei o nome, que ele não consegue olhar para o branco. E toda vez que ele olha para o branco, ele entra em surto. Então ele olha para o papel em branco, para a parede em branco, para a luz branca, ele surta. Então não é que ele era mal criado, ele estava surtando porque o cérebro dele não aceitava a luz branca. E a única coisa para solucionar era um óculos caríssimo, com um filtro que deixava meio roxo, então o branco ficava meio rosa, claro. E acabou. Fez a consulta com o médico e acabou. A cura
que a irmã buscou a vida inteira em todos os cultos de oração e ministração, e todo o dinheiro que ela gastou, estava o tempo todo na simples irmãzinha que sentava do lado dela. Eles entenderam o que é corpo. E aí eu entendi o que é igreja, sabe por quê? Porque essa irmã estava posicionada na prefeitura de Londrina. E ela pensou, poxa, talvez isso não seja só com meu filho. Pegou o teste dos Estados Unidos e passou na prefeitura de Londrina e descobriu que 0,8% das crianças tinham a mesma síndrome. Isso são centenas de crianças. E conseguiu, que o óculos é caríssimo, o dinheiro e o papel, porque elas escrevem num papel roxo. Centenas de crianças em Londrina foram curadas por causa de uma ceia que eu não preguei. Mas não parou por aí. A gente entrou em contato com o pastor Josué Valando, da igreja do Rio de Janeiro, pastor da Michele Bolsonaro, esposa do presidente. Ele apresentou para Michele Bolsonaro, ela levou para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Educação, e começou uma fase de implantação no Brasil inteiro. Não chegou no Brasil inteiro. Está curando e libertando milhares de crianças. Isso que é uma igreja maior do que a cidade. Não nasceu numa pregação que eu fiz, ou num louvor que a gente gravou. Nasceu quando dois irmãos imperfeitos comungaram entre si, compartilharam o que tinham de Deus uns com os outros e usaram as suas capacidades, não aqui dentro, lá fora, marcando a história de milhares de pessoas em Londrina, no Paraná, no Brasil, glorificando o nome de Deus, muito mais do que qualquer celebração. A instituição não existe mais, mas o fruto permanece. A igreja se tornou maior do que a cidade. Eu queria pedir para os irmãos compartilharem aqui, levarem os elementos da ceia. Os diáconos, acho que o Milton pode levar. Chegou a hora de despertarmos, irmão. Nesses elementos nós vamos celebrar. Dá um para mim aqui. O pão e o vinho. Chegou a hora de despertar para dois elementos cruciais da vida cristã. Primeiro, sangue de Jesus Cristo. Se você for lá puxar um exame de sangue da Annelise, você vai encontrar meu sangue nela. Na Laura também. Por isso que as alergias que eu tenho, elas têm. E muitos dos talentos natos que eu tenho, elas têm também. Eu postei eu acho que ontem no Instagram, o jeito que a Renata para e olha para trás é simplesmente igual o jeito que a Annelise para na parede. Porque dentro do sangue da Annelise corre o sangue da Renata. E aqui está simbolizando o que espiritualmente ocorre. Que se somos coparticipantes do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado, significa que nos tornamos filhos de Deus. Sabe o que significa? Que dentro de você corre o sangue de Jesus. Então, se corre o sangue de Jesus em você, você se parece com Ele. Você se parece com Ele. É isso que nós celebramos. E aqui nós temos o pão. Fazemos assim por causa de questões higiênicas, mas quando Jesus foi fazer a ceia, ele pegou um pão só. E o texto é bem explícito. Na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão e o partiu, porque simboliza que cada pedacinho desse pão veio de um mesmo pão. E falou: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Essa igreja tem que entender, Tiago, que esse pedacinho do pão significa o
pedacinho da porção que Deus colocou em mim. Mas o pão fica incompleto se eu não tiver com um pedacinho do pão que está com você. E do pedacinho do pão que está com você, com você, com você, com você, com você, com você. E que não foi feito de maneira fácil. Para que isso acontecesse, ele teve o seu corpo esmagado e moído. Esse é um pão asmo, então ele é amargo, porque o sacrifício que pagou foi amargo. Havia um provérbio no Velho Testamento que fala que os pais comem uva verde, mas é a boca dos filhos que emborta, falando de maldição hereditária. O pai comete o erro e o filho que paga. Mas aqui no Evangelho aconteceu o contrário. Os filhos cometeram o erro. Os filhos comeram uva verde, mas é a boca do pai que embotou. Quando Jesus estava na cruz, deram esponja com vinagre. E quando ele embotou a boca dele com a amargura do teu pecado e do meu, ele gritou: está consumado. Ele não gritou: está sendo consumado, fiz a minha parte, faça a tua, comecei a fazer, agora termina. Dei o start inicial. Ele falou: está feito, concluído, está pronto. E se você é participante do corpo e do sangue, está feito. Então acorda, porque o trabalho foi consumado. Chegou a hora de levantar dentre os mortos e deixar Cristo resplandecer em vocês. Se coloca de pé. Desperta. Feche seus olhos. Comece agora a clamar, a orar para você mesmo. Salmo 57, o salmista fala com a própria alma: desperta, minha alma. Comece a falar com você mesmo. O que eu preciso despertar? Será que eu preciso despertar para quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Será que eu preciso despertar para onde estou? Eu estou em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Será que eu preciso ser despertado para o que eu fui chamado? Não fui chamado para ganhar dinheiro, para pagar conta, para cuidar de casa. Eu fui chamado para manifestar a sabedoria de Deus. Será que eu tenho que ser despertado para a maturidade espiritual? Chega de ser menino. Chega de cair nos mesmos erros. Chega de tropeçar na mesma pedra. Está na hora de aprender a andar. Está na hora de aprender a correr. Está na hora de aprender a voar. Será que eu preciso ser despertado para uma vida de comunhão com Deus, a ponto de andar tanto com Ele que a sua radiação de glória me transforme a sua imagem e eu me torne um imitador de Jesus, cheio do Espírito Santo? Deixar de ser uma pessoa cheia de personalidade, cheia de opinião, e se tornar cheio de Deus. Abrir mão das velhas práticas, velhos hábitos que foram crucificados com Cristo e adquirir novos hábitos e novas práticas do Espírito de Deus em mim. Será que eu preciso acordar para a maneira como me relaciono e manifesto a glória de Deus no meu casamento? Ou na minha família, com os meus pais ou com os meus filhos? Ou no trabalho? Será que alguém no teu trabalho sabe que você é cristão? Além do fato de que você vem domingo para a igreja, será que alguém olha para você e fala: tem algo diferente em você, a ponto de você falar: é Cristo brilhando através de mim? Tem algo diferente em você. Você não é só um profissional talentoso, não, você é diferente, porque há um brilho em você. Será que chegou a hora de você ser despertado, que você não foi chamado para brigar com pessoas, contra a carne ou sangue, mas foi chamado para lutar contra principados e potestades nos lugares celestiais? Mas com o escudo da fé, sem medo, porque o nosso general vai na nossa frente, e em Cristo somos mais do que vencedores. Acorda, não morra no ninho, dê um salto de fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Se exponha. Se exponha. Você não estará sozinho. Você estará à sombra do Onipotente. E se por acaso você for se espatifar, Ele te pega sobre as suas asas, te lança nas alturas de novo, e você voará alto como águia. Não por causa de você, mas por causa do que Ele faz em você. Porque você não é mais um miserável. Você é santo e fiel. Consciente disso, oro, Deus, para que você entenda a grandeza, a largura, a profundidade, a altura do amor e do conhecimento de Deus, e se revista de toda a plenitude dele. Consciente disso, coma do pão e beba do cálice.